Na aula de hoje, lembrar dos conceitos que foi trabalhado na aula anterior sobre noções básicas de ótica geométrica. Hoje vamos trabalhar sobre conceitos e leis da reflexão da luz, espelho plano, construção gráfica de imagens nos espelhos planos, propriedade fundamental dos espelhos planos, objeto e imagem, campo de um espelho plano, translação e rotação de espelho plano, imagens em espelho planos associados. Vamos iniciar falando sobre alguns conceitos e leis da reflexão da luz. Para entender sobre esses conceitos, vamos imaginar o seguinte esquema. Imagine uma fonte de luz, uma fonte de luz em um ponto P. Essa fonte de luz está localizada em um meio 1, né? E existe um meio 2, sendo que existe uma superfície que separa o meio 1 e o meio 2. Podemos chamar essa superfície de superfície S. Essa fonte de luz emite um feixe de luz nesse sentido, que quando toca a superfície S, uma parte volta para o meio 1 e outra parte passa para o meio 2. Esse fenômeno de a luz tocar na superfície S e voltar para o meio de origem, ou seja, ela parte do meio 1, toca na superfície S e volta para o meio 1, ou seja, o meio de origem, é definido como reflexão da luz. Dito isso, a gente pode imaginar que esse raio é dividido em A, B, C. Podemos chamar esse trecho de AB como raio incidente. Esse trecho BC como raio refletido. Além disso, podemos traçar um eixo de simetria entre o raio incidente e o raio refletido. Esse eixo de simetria é considerado como reta normal N. Essa reta normal faz um ângulo de 90 graus com a superfície S. Daí a gente pode definir que existe um ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência a gente pode notar ele como I. E entre a reta normal e o raio refletido existe outro ângulo de reflexão. A gente pode chamar ele como R, ângulo de reflexão. Considerando o que foi dito, podemos dizer que o fenômeno de reflexão é regido por duas leis básicas da reflexão. A primeira lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, melhor dizendo, o raio e o raio de reflexão BC são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. E a segunda lei da reflexão diz o seguinte, que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Essas são as duas principais leis da reflexão que regem o fenômeno da reflexão. Para fixar o conhecimento sobre as leis da reflexão da luz, vamos responder o seguinte exercício.
Um raio luminoso incide sobre um espelho plano, formando um ângulo de 30 graus com sua superfície refletora. Pergunta-se: qual o ângulo formado entre os raios incidentes e refletido? Bom, para a gente representar esse enunciado, vamos formar o seguinte esquema. A gente representa uma superfície S, o raio incidente sobre a superfície S. No enunciado diz que o raio refletido forma com a superfície refletora um ângulo de 30 graus. Está aqui representado. Lembrando que a gente pode representar um eixo de simetria entre os raios incidentes e o raio refletor. Esse eixo de simetria forma um ângulo de 90 graus com a superfície S. Lembrando que essa reta a gente chama de reta normal. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal, a gente representa como I, e o ângulo entre o raio refletido e a reta normal a gente representa como R. Lembrando que lá da segunda lei da reflexão, nós temos que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Daí a gente sabe que como o ângulo formado entre a reta normal e a superfície S é 90 graus, esse 30 graus aqui mais esse ângulo de incidência é igual a 90. Então daqui a gente tira que 30 mais I é igual a 90. Daí a gente pode isolar o I e subtrair 90 de 30. Então daí a gente encontra o ângulo de incidência igual a 60 graus. Mas da segunda lei da reflexão, nós temos que I é igual ao R. O que a questão está pedindo é o ângulo formado entre os raios incidentes e refletidos, ou seja, esse ângulo alfa aqui. Esse ângulo alfa, ele é a soma do I mais o R. Então, o alfa é igual a o I, que a gente encontrou que é o 60, mais o R. Só que o R, pela segunda lei da reflexão, a gente sabe que é igual ao I. Então, o R é igual a 60. E isso é igual a 120 graus. Bom, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre espelho plano, construção gráfica de imagem nos espelhos planos e a propriedade fundamental dos espelhos planos. Vamos iniciar definindo o que é espelho plano. O que seria um espelho plano? Espelho plano é qualquer superfície plana, polida e com alto poder refletor, ou seja, tem alta capacidade de refletir os raios incidentes que incidem sobre a superfície S. Vamos imaginar uma superfície S. Essa superfície S está representando o espelho. Temos um raio incidente sobre essa superfície, bate no espelho e volta. Essa é a propriedade do espelho plano. Tem alta capacidade de refletir os raios que incidem sobre ele. Bom, para entender a construção gráfica de imagem no espelho plano, a gente pode imaginar um ponto luminoso P que incide raios sobre a superfície S. Dois raios sobre a superfície S.
Esses são os raios incidentes e esses são os raios refletidos. Na construção da imagem, a gente pode prolongar esses raios refletidos. O ponto de encontro forma um ponto P', certo? Nesse caso, P é um objeto real e P' é uma imagem virtual. Existe outra situação de construção gráfica de imagem no espelho plano. Veremos elas agora. Veremos agora nessa representação um caso no qual P' é uma imagem real e P é um objeto virtual. Vamos imaginar a seguinte representação. Bom, vamos ver agora um exemplo de construção gráfica de imagem nos espelhos planos. Dessa vez, onde P é um objeto virtual e P' é uma imagem real. P' é a imagem real e P é o objeto virtual. Nesse caso, a única diferença é que o objeto ele é formado pelos prolongamentos dos raios incidentes. Você pega aqui e prolonga esses raios incidentes sobre a superfície S e no ponto de encontro dos prolongamentos você representa aqui como um ponto P. Nesse caso, P é um objeto virtual e P' é uma imagem real. Vamos ver agora a propriedade fundamental dos espelhos planos. Para entender a propriedade fundamental do espelho plano, vamos considerar uma superfície S, representada pelo espelho plano, um ponto P aqui, esse ponto P é o ponto luminoso que emite dois raios de luz, um perpendicularmente ao espelho S. Esse raio aqui toca no espelho S e reflete com o mesmo ângulo de incidência. Logo, como ele incidiu com 90 graus, ele reflete com 90 graus. Então, vou botar uma seta para cá, significando que ele está refletindo com o mesmo ângulo de incidência. Desse outro ponto aqui sai outro raio incidente em direção ao espelho plano, nesse sentido. Quando ele toca a superfície S, ele reflete com um ângulo de reflexão para esse sentido. Vou apertar aqui com o ponto P, aqui como um ponto Q, aqui como um ponto R. Pela técnica de construção de imagem, eu posso construir a imagem de P prolongando os vértices dos raios refletidos. Eu vou prolongar esse raio aqui, eu vou prolongar esse raio refletido nesse sentido, e no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios, eu posso representar como um P', que é a imagem de P. Posso continuar ainda completando a informação com um eixo de simetria, com essa reta normal aqui, o N,
N aqui eu tenho o ângulo de reflexão, aqui um ângulo de incidência, certo? Aqui o ângulo de 90 graus. Aqui eu posso dizer QR, eu posso dizer que QR é comum a dois triângulos. Certo? Eu tenho um triângulo 1 aqui e um triângulo 2 aqui. Vamos provar que PQR é congruente ao triângulo P', esse P' aqui, Q e R. O ângulo P, o ângulo QPR é igual ao ângulo de incidência pelo teorema dos ângulos alternos internos. E Q, P' e R é igual a R. Mas pela segunda lei da reflexão, nós temos que I é igual a R. Daí a gente tem que P' R é igual a QPR. Demonstrada essa congruência, nós podemos dizer que PR, essa distância aqui de P a R, é igual a essa distância P' e R. Isso significa dizer que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Essa é considerada a propriedade fundamental do espelho plano, no qual diz que nos espelhos planos a imagem é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho. Nessa aula vamos falar agora sobre translação de espelho plano. Translação de um espelho plano nada mais é do que a mudança de uma posição original para uma posição qualquer. Imagine o seguinte esquema. Nós temos aqui uma situação 1 representando um objeto AB a uma distância D1 do espelho, representado aqui nesse esquema como S. Esse objeto forma uma imagem A', B' a uma distância D1. Nessa situação 2 nós temos o mesmo objeto, só que mudamos o espelho a uma posição, um deslocamento L. Nesse caso representa o comprimento correspondente à translação do espelho. E x, nessa situação 2, representa o comprimento correspondente à translação da imagem. Relacionando x e L por meio de outros comprimentos referidos na figura, temos x igual a 2d2 menos 2d1 e isso implica dizer que x é igual a 2d2 menos d1. Temos aqui uma equação 1. E agora o L, que é o comprimento correspondente à translação do espelho, é igual a d2 menos d1. Temos aqui uma equação 2. Substituindo 2 em 1, temos que x é igual a 2L.
Isso quer dizer que, quando um espelho plano é transladado paralelamente a si mesmo, a imagem de um objeto fixo sofre translação no mesmo sentido, com o dobro do comprimento em relação à do espelho. Está aqui representado matematicamente esse enunciado. Agora, sobre rotação de um espelho plano. Para entender a rotação de um espelho plano, vamos considerar o seguinte esquema. Nesse esquema, a gente considera um espelho E, uma fonte luminosa P, que emite raio que emite um raio A que vai até o espelho e reflete um raio A'. A gente pode traçar uma reta normal entre o raio incidente e o raio refletido, formando um ângulo θ1 e um θ2. Agora podemos considerar que a gente gira esse espelho para uma posição E2, certo? Formando um ângulo Y, Esse giro faz com que o raio seja refletido como um raio A2, a duas linhas. Nesse caso inicial, o raio toca no ponto I1 e nesse caso 2, o raio incidente após o giro do espelho toca o espelho em um ponto I2. Nesse caso, eu posso traçar a reta normal N, formando um ângulo incidente θ2 e o ângulo refletido θ2. Fazendo os prolongamentos dos raios refletidos, temos um ponto B, formando um ângulo, e ainda nós temos o encontro dos prolongamentos da reta normal, formando um ponto C. O objetivo desse esquema é relacionar Y com X. Para isso, a gente tem que nós vamos considerar o triângulo I1, I2, IB e B, o ângulo I1 e 2 igual a 2 θ1. Aplicando o teorema dos ângulos alternos externos, nós concluímos que y mais 2 θ1 igual a 2 θ2. Implica dizer que y é igual a 2, colocando 2 em evidência, θ2 menos θ1. Temos aqui uma equação 1. No triângulo I1, I2 e C, temos C, I1
e 2 igual θ1. Aplicando também o teorema dos ângulos externos, temos x mais θ1 é igual a θ2, que implica dizer que x é igual a θ2 menos θ1. Aqui nós temos a equação 2. Só corrigindo aqui, pessoal, eu cometi um erro onde tem y, você considere que é x, e onde tem x, você considere que é y. Só consertando aqui um erro, troquei aqui o x pelo y. Agora, substituindo 2 em 1, podemos concluir que x é igual a 2y. Com esse resultado, podemos concluir que quando um espelho plano sofre uma rotação de ângulo y em torno de um eixo normal ao plano de incidência de um raio de luz proveniente de um feixe de uma fonte fixa, o raio refletido correspondente sofre uma rotação no mesmo sentido de um ângulo que equivale ao dobro de y. Para encerrar a aula de hoje, vamos falar sobre imagens múltiplas em dois espelhos planos associados. Para isso, vamos considerar um espelho E1 e um espelho E2. Esse espelho forma um ângulo alfa e entre esses dois espelhos temos um objeto P. O número n de imagem fornecida pela associação fica determinado pela seguinte expressão: n é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Essa equação representa o número de imagem formado entre o espelho E1 e E2 do ponto P. Com isso, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre reflexão em espelho esférico.